No final de 2020 eu fiz um vídeo sobre resiliência e eu disse que 2020 tinha sido o ano da nossa resiliência. 2023 foi o ano da minha resiliência. É curioso porque numa situação de pandemia, as pessoas estão de um modo geral lidando com situações semelhantes. E aí de certa forma é muito fácil a gente compreender o que está acontecendo e ao mesmo tempo é difícil a gente ter apoio porque está todo mundo passando por alguma situação de dificuldade. Mas eu entendo também que ao longo da nossa existência, todos nós passamos em algum momento por situações de pequenas pandemias. Situações particulares que são difíceis, situações particulares que nos desorganizam temporariamente. Mas o que eu acho que é muito importante, eu pago isso nos meus vídeos, nos meus contatos com os meus pacientes, por exemplo, que é a questão de que, sim, o Taleb vem falando muito sobre a questão da antifragilidade, a gente tem falado muito sobre a questão da resiliência, né? E uma das coisas que contribui para a resiliência não é a inacessibilidade ao sofrimento, mas é a capacidade de recuperação. Uma das coisas muito importantes que contribuem para que a gente desenvolva a resiliência é o bom humor. E é engraçado porque assim, as pessoas acham que quem está passando por dificuldade não pode estar bem, não pode estar sorrindo. Não. Na verdade, o bom humor é determinante na forma como a gente vai lidar com qualquer tipo de adversidade, né? É muito importante o bom humor como uma possibilidade de você enxergar as coisas sob uma nova perspectiva. Como representante da Gestalt terapia, eu sempre falo sobre a importância daquilo que foi o fomento da teoria da Gestalt terapia, e entre esse fomento a gente tem o pensamento diferencial de Friedlander, que é a capacidade que a gente tem de, a partir de um marco zero, enxergar as situações em duplas perspectivas, positivas e negativas. Tudo é sempre uma questão de ponto de vista. É a parte onde eu me coloco que vai permitir com que eu enxergue possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. E eu estava pensando uma coisa e eu queria compartilhar com vocês, já que assim, nunca foi um hábito meu, mas ultimamente último mês eu acabei compartilhando algumas coisas pessoais, algumas adversidades pelas quais eu passei. E eu fiquei pensando uma coisa. A gente sempre, em potência, a gente sabe a nossa capacidade de reação. Muitas vezes a gente precisa da adversidade, eu não estou justificando a adversidade, mas a gente precisa da adversidade para que a gente concretamente se dê conta daquilo que a gente tem à nossa disposição. E isso é muito importante porque há alguns anos eu me deparei, eu já fiz um vídeo sobre esse livro, eu vou botar aqui a referência dele para vocês, um livro chamado A Tristeza Perdida. É um livro escrito por dois antropólogos e eles discutem exatamente o que foi acontecendo com a gente ao longo do tempo, que a gente passou a querer medicar tudo, inclusive a tristeza. Existem situações adversas que provocam despertares emocionais na gente e que não são necessariamente passíveis de medicamento. Por que eu estou falando isso? Porque diante de tudo o que aconteceu comigo, eu estava lidando com uma situação concreta. Muitas pessoas me sugeriram assim, mas por que você não toma um remédio? E aí eu me pergunto, o que um remédio vai fazer diante de um drama concreto e real? A gente precisa da indicação adequada para o uso de medicamento, mas essa indicação é um médico. E é um médico que você procura em consulta, que te atende, que te avalia e que prescreve. E as pessoas estão fazendo uso indiscriminado de remédio e isso me preocupa muito. Ah, toma um remédio para isso, toma um remédio para dormir, toma um remédio, como a gente brinca, um remédio para acordar, um remédio para isso, para aquilo outro. Uma vez alguém estava conversando comigo a respeito de uma situação de uma mãe que tinha acabado de perder um filho e aí oferecendo a preocupação, né, de oferecer o acompanhamento psicológico. E eu falei, olha, eu acho que a gente precisa de um tempo para avaliar se essa mãe precisa de um atendimento. Porque ela está em luto, ela está triste, ela está passando por uma situação difícil, e o atendimento psicológico, ele não tem essa propriedade. Ele não tira o seu sofrimento, ele te conforta. Ele conforta uma pessoa que não está conseguindo lidar com a habilidade, com a situação pela qual está passando. Mas assim, a dificuldade que a gente tem tido de administrar a adversidade, de lidar com a ansiedade, de lidar com as situações da vida, tem me preocupado e eu tenho discutido isso muito ao longo dos vídeos que eu faço, né, com certa frequência. Porque o que vai acontecer com a gente? A gente diminui a nossa habilidade, a gente diminui a nossa competência. Então esse vídeo também é uma forma de tentar contribuir e entender que assim, né, algumas pessoas, muitas pessoas amigas que souberam do que estava acontecendo, fizeram vídeos, né, no sentido inclusive de me dar apoio.
profissional, e uma delas foi a Giana, e ela comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela disse assim, não é porque a gente é psicólogo que a gente não tenha problemas na nossa vida pessoal. Na verdade, até mesmo a nossa empatia diante do outro tem a ver com o fato de nós sermos pessoas de verdade. Mas a gente também seria muito incoerente se a gente não utilizasse a nosso favor aquilo que a gente trabalha constantemente com os nossos pacientes, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que olhar a situação, a gente cai um tempinho. Eu me lembro, há alguns anos, um paciente comentou comigo o seguinte fato. Ele estava andando de moto e ele caiu. E ele caiu no meio do nada. E ele ficou parado um tempo, porque ele tinha caído, ele tinha machucado. E com o tempo ele foi vendo que ninguém passava para acudi-lo. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, limpou assim a sujeira da roupa, pegou a moto e levantou. Então assim, tem uma parte da nossa vida que a gente vai ter pessoas ao nosso lado que nos vão dar apoio, importantíssimas contribuições. Mas a maior parte da trajetória a gente está sozinha. E isso não é ruim, isso é necessário. Porque é aí que a gente conhece e reconhece a nossa força e as nossas possibilidades. Então eu sempre falo, não adianta ir para terapia, não adianta fazer o tratamento psiquiátrico se a gente não fizer a nossa parte. Se a gente não olhar e falar assim, bom, se eu ficar muito tempo sentado aqui, eu não só vou ter caído, mas eu vou me tornar uma vítima das circunstâncias. E eu vou precisar necessariamente que as pessoas me ajudem, me levantem e me tratem como vítima. E eu acho que é extremamente importante que a gente se recuse sempre a ficar no lugar da vítima. Porque ser vítima nos engessa, ser vítima nos constrange, ser vítima nos imobiliza. E a vida é dinâmica e a vida acontece o tempo todo. Mas a parte da vida que acontece tem a ver com aquilo que a gente faz da nossa vida. Como dizia o Sartre, né? Não importa o que se faz do homem, mas aquilo que ele faz do que fizeram dele. Mesmo que as circunstâncias, às vezes, elas pareçam extremas, sempre há uma possibilidade, sempre há uma perspectiva. Então, assim, gente, essa é a minha mensagem de ano novo. E eu queria dizer que eu, mais do que nunca, acredito sim que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que aprender a reagir, que a gente é responsável por aquilo que acontece na nossa existência a partir do momento que a gente se apropria do evento. Nunca é simplesmente se resignar à realidade, mas aceitar aquilo da realidade que a gente não pode modificar e encontrar perspectivas dentro daquilo que sim é possível de ser revisto, de ser repensado, de ser construído, de ser reconstruído. Então, assim, a resiliência, ela depende muito da nossa atitude, do nosso humor, do modo como a gente escolhe enfrentar a vida. Então, gente, eu desejo para todo mundo um feliz 2024.